aparecer no Google hoje. Eu tinha preparado muitas coisas, mas a gente às vezes se prepara tanto para fazer as coisas do nosso jeito e a espiritualidade trabalha de outra forma, né? E aí a gente não entende o porquê, mas eu queria desse jeito, nesse formato, e a espiritualidade fala, não, é por esse outro caminho. Então muitas vezes a gente se prepara, quer ter a melhor condição para começar um novo projeto, quer ter a melhor estrutura para começar um novo trabalho, uma nova... E ele fala, não, é com o que você tem. E hoje o que eu tenho são os papéis que eu imprimi e o meu, espero que eu atinja até o final aí para escutar, tá bom? Me preparei de outra forma, mas a espiritualidade vai me amparar aqui. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Valéria Samar, trabalho aqui, presto serviço aqui na colônia, faz 3 anos que eu estou aqui, livre arbítrio, eu vim aqui conhecer, como muita gente que está vindo pela primeira vez, e eu escolhi voltar no próximo domingo, e no próximo domingo, e no próximo domingo, e fazer um curso, me curar, e hoje estou aqui. Fiz o curso de oratória, também escolhi esse curso, e hoje, pela primeira vez, estou aqui, né, para estar fazendo essa apresentação para vocês. Eu acho que o tema livre-arbítrio veio, quem escolhe, a gente acha que é a gente que escolhe o tema, mas não é. É o tema que escolhe a gente. E muitas vezes eu me questiono na minha vida, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Ou, livre-arbítrio. Lá atrás você fez algumas escolhas. E elas têm as consequências. Elas têm os caminhos que você escolheu lá atrás e que reverbera, não só nessa vida, como em outras encarnações. Então a gente tem que ter muita consciência na hora das escolhas, tá? Eu quero começar essa palestra agradecendo o Allan Kardec, que está ali, ele estava aqui no meu projetor, mas não é? O Allan Kardec, esse mês de outubro, no dia 3 de outubro de 1804, nasceu Allan Kardec, que para nós, da doutrina espírita, ele foi um codificador muito importante, que ele criou o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que trouxe todas as informações que a gente precisa. Então, tudo que a gente precisa como manual da vida, né, algumas dúvidas que a gente tem, né, tem o Evangelho, mas muitas questões que a gente tem, devo fazer isso ou aquilo, o livro responde. Então, ele tem as principais obras do Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 57, o Livro dos Médiuns, que traz as instruções para os médiuns. Como que funciona a mediunidade? Muitas vezes a gente tem algumas questões na vida que a gente acha que é uma doença, mas é apenas uma mediunidade. Então esse livro ele explica muito bem. O Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, o Céu e o Inferno, em 65, e a Gênese, em 1865. E agora a gente vai começar a nossa palestra. Eu quero pedir para que Jesus, o nosso mestre, nos ajude, né? Que a gente entregue tudo o que a gente veio buscar aqui hoje. Às vezes a gente foi convidado por um amigo para estar vindo aqui nessa colônia, receber esse atendimento. Nós estamos num hospital espiritual. Então, às vezes a gente entra numa sala para fazer um atendimento. Mas eu saí do mesmo jeito. Salvo engano. A partir do momento que a gente entra dentro dessa colônia, a gente já está sendo tratado, já está sendo amparado, já está sendo curado, de tudo que a gente precisa. Ainda bem que eu imprimi as coisas antes. Eu vou ler na teoria o que é, para o Allan Kardec, o que é o livre-arbítrio.
O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a própria conduta. Em outras palavras, a possibilidade que ele tem entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir. Escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Nada mais é do que o livre-arbítrio, hoje, ele é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Porque assim, Jesus, ele nos criou, mas ele deu pra gente a liberdade de fazer as nossas escolhas. Hoje está esse dia chuvoso, a gente podia estar em casa dormindo, não podia? Mas a gente escolheu estar aqui. Então, a gente sabe, ele fica feliz no seu coração, porque a gente podia ter ficado dormindo quentinho lá. Eu podia não ter estar fazendo essa palestra. Ah, não tem som, eu não vou fazer. Não, mas eu escolhi estar aqui, a gente escolheu estar aqui hoje. Então, esse livre-arbítrio que ele fala, da gente poder fazer as nossas escolhas e nós vamos ter os frutos. A gente não planta uma sementinha de tomate e vai colher pepino, a gente vai colher o tomate, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, o livre-arbítrio é a capacidade de termos de fazer escolhas, de decidir o nosso próprio caminho. É um dom divino que nos permite evoluir através das nossas próprias ações. E aonde que estão todas essas informações? Aqui está no livro dos Espíritos. Tem um capítulo só falando do livre-arbítrio. Na 843 até a 850. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Tem o homem, pois o homem tem a liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria apenas uma máquina. O homem goza de livre-arbítrio desde o nascimento. Ele tem a liberdade de agir, desde que tenha a vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades, estando os pensamentos da criança em relação às necessidades da sua idade. Ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, mas a criança fez isso ou fez aquilo, mas ela já tem esse domínio de livre-arbítrio, né? A gente tem uma criancinha ali pequenininha, muitas vezes ela é influência do ambiente, dos pais, né? Então, a gente tem as nossas faculdades. Por exemplo, uma pessoa que fez o curso de mecânica, ela tem lá os dons dela com relação à mecânica. Eu, se quebrar o carro, eu não vou saber agir. Então, a nossa livre-arbítrio, ela vai também do nosso conhecimento, do nosso estudo, desse tipo de informação. O livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. É importante entender que o livre-arbítrio está ligado diretamente à lei de causa e efeito. Então, se eu tomar uma atitude brusca, eu tenho que esperar que a pessoa vai reagir de forma brusca comigo, porque ela corre esse risco. Então, você faz alguma coisa, a pessoa vai reagir de acordo com aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. Cada escolha que fazemos gera consequências que podem ser imediatas, futuras, nessa ou nas próximas reencarnações. Nós tratamos isso, o livre-arbítrio, ele nos torna responsável pelas nossas ações. É através dele que temos a oportunidade de aprender, de crescer e de evoluir espiritualmente. Cada desafio que enfrentamos é a oportunidade de exercer nosso livre-arbítrio de forma construtiva. Mas quais são os limites desse livre-arbítrio? Embora tenhamos a liberdade de escolha, é importante reconhecer que existem limites no nosso livre-arbítrio. E esses limites são impostos por nossa própria capacidade, pelo ambiente em que vivemos e pelas leis divinas.
o livre-arbítrio coletivo e social. Então a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas a gente tem o livre-arbítrio da colônia, que a gente não pode ir e invadir o espaço do outro, invadir o espaço da natureza. Eu não gostei dessa árvore que está aqui, eu vou cortar. Eu posso fazer isso? O meu livre-arbítrio eu acho que eu posso, mas eu não posso, porque eu vou influenciar tanto na colônia quanto na natureza. Então, às vezes a pessoa acha que liberdade é fazer o que ela quer. Não, ela tem que ter limite, tem que ter o livre-arbítrio do coletivo e do social. O livre-arbítrio não é apenas uma questão individual, mas também social. As escolhas que fazemos impactam a sociedade e o planeta. Refletimos sobre como o Espiritismo nos convida a fazer escolhas que promovam o bem coletivo e o progresso moral da humanidade. E como que a gente pode melhorar no momento das escolhas? O importante papel dos estudos para nos ajudar nas escolhas. Eu, antes de eu vir para a colônia, eu tomava algumas atitudes, muitas vezes impensadas, escolhas sem muita reflexão, e a colônia me trouxe a possibilidade de estudar sobre a doutrina, sobre os caminhos. Lógico que a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas às vezes a gente não tem o profundo conhecimento. Então, a educação, tanto moral quanto intelectual, desempenha um papel crucial no exercício do livre-arbítrio. Quanto mais conhecimento e compreensão temos, mais conscientes nos tornamos de nossas escolhas e de nossas consequências. Então, a gente sabe hoje. Então, assim, um trecho da minha vida. Eu tratei muito tempo de depressão, ansiedade. E eu, sim, já tive muitas vezes vontade de me suicidar. Sim. Então, hoje, eu pensando nisso, eu falei assim, nossa, ainda bem que eu não fiz. Porque eu sei quem é um suicida, o que a pessoa vai ter como consequência. Então, às vezes, a informação que você tem do estudo vai trazer clareza nas suas decisões. Então, hoje, mesmo se eu passar por uma situação em que eu, Deus me livre, queira fazer esse ato, eu não o farei. Por quê? Porque eu sei das minhas consequências do lado de lá. Eu não vou tirar a minha dor ela é... Mas na hora que eu chegar lá, a dor vai estar me esperando do outro lado. Então, hoje, o estudo me trouxe essa consciência. Concedendo-nos o livre-arbítrio, Deus nos proporciona, assim, a oportunidade de edificar o nosso próprio progresso. Com isso, somos os construtores da nossa própria felicidade ou do nosso próprio sofrimento, pois temos a liberdade de escolher o caminho que mais nos agrade. No slide eu tinha colocado a figura que para mim é das mais importantes, mas aí a intuição me pediu para eu trazer a imagem de Jesus, que esse quadro aqui eu tenho na sala da minha casa. E aí eu segui a intuição, porque no slide tinha a foto de Jesus. Que a gente olhe para Jesus e tenha ele como modelo das nossas escolhas conscientes. Quando a gente estiver numa dúvida, meu Deus, eu devo ir por esse caminho? O que Jesus faria nesse caso? O que Jesus faria com esse problema? Como que ele agiria? Então, a gente tê-lo como guia para a gente poder evoluir e tomar as nossas próprias decisões. Jesus sempre agiu em pleno uso do seu livre-arbítrio, tomando decisões com base no amor, na compaixão e na vontade divina. Suas escolhas, como no momento em que ele decide enfrentar a cruz, demonstra a importância de fazermos escolhas conscientes, mesmo quando tão difíceis como ele teve que escolher. Jesus também, ele ensinava, quando ele viveu aqui na terra, ele ensinava os seus discípulos através das parábolas. E nós temos a parábola bem importante que fala sobre o livre-arbítrio,
que é a parábola do filho pródigo. Acho que todo mundo já conhece, ela está em Lucas. Ela é um exemplo poderoso sobre o livre-arbítrio. Um fazendeiro, ele tinha 2 filhos, e o filho mais novo pediu a herança, parte da herança dele, porque ele não queria mais viver ali, naquela fazenda, ele queria viver o mundo. Ele queria conhecer o mundo, e lá ele foi. Pegou a herança dele e foi viver o mundo. E aí ele viveu, né? Aproveitou bastante, bebeu, fez farra, tudo com o dinheiro da herança. E esse dinheiro acabou. E naquele momento em que ele passou fome, necessidade, ele refletiu e falou assim: poxa vida, nem os funcionários do meu pai passam a necessidade que eu estou passando. E naquele momento ele se arrependeu. E ele falou assim: eu vou voltar para casa. Nesse momento, quando ele aparece lá não tinha telefone naquela época, o pai mandando um WhatsApp: pai, tô voltando. Não, ele apareceu e aí o pai falou assim: vamos fazer uma festa. E ele fez uma festa para receber aquele filho. E o irmão dele ficou chateado: poxa, eu tô aqui, passados 15 anos, eu tô aqui. E ele falou: filho, você sempre teve tudo. E esse daqui também é seu. Então isso nos prova que Jesus, esse aqui, o Pai, quem é esse Pai que aceitou o Filho de volta? É Deus, que nos aceita de volta, apesar das nossas escolhas horrorosas que a gente faz, né? Então assim, eu me isento, porque o dedinho lá escolhe o pior, né? Então assim, as minhas escolhas erradas que eu já fiz. Então assim, e ele aceita a gente de volta. Então, e aí, qual que é o papel do filho mais velho? Não julgar. A gente não sabe o que ele passou. Ele cresceu só passando por tudo isso. Então, hoje ele voltou e o pai acolheu. É como o pai nos acolhe. Então, Jesus usou essa parábola para ensinar para as pessoas, na época e na nossa época, de que Jesus está sempre de braços abertos e que Deus está sempre de braços abertos para aceitar a gente de volta, apesar das nossas escolhas. O convite ao perdão e ao amor. Jesus sempre chamou as pessoas para segui-lo, mas nunca impôs a sua mensagem. Ele respeitava o livre-arbítrio de cada um, oferecendo o caminho da salvação, mas deixando a decisão de segui-lo em nossas mãos. A responsabilidade das nossas ações. Jesus nos lembra que o livre-arbítrio vem com responsabilidade. As consequências de nossas escolhas nos aproximam ou nos afastam da luz divina. Ele ensinou que somos responsáveis pelas nossas ações e devemos, sim, escolher conscientemente o amor, o perdão e a fé. Eu tinha preparado uma música que ia tocar, mas não vai tocar mais, porque não tem som, mas tudo bem. O livre-arbítrio escolheu que não era para acontecer, então eu quero agradecer a todos por esse momento. E eu acho que é bem providencial tudo isso que aconteceu, porque eu tenho alguns desafios na minha vida em que eu quero estar com tudo pronto. Não, a hora que eu tiver o menor cenário, a hora que eu tiver o dinheiro, a hora que eu tiver isso, a hora que eu tiver aquilo, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Não, faça o que você tem que fazer com as ferramentas que você tem. Hoje o que eu tenho aqui são os papéis, né? Eu tô tremendo inteira, mas eu tô aqui. Então assim, é isso, faça o que tem que fazer do jeito, porque assim, eu não tô sozinha. Eu trouxe, ele tá comigo, ele tá com a gente, ele tá dentro da gente. Então a gente fazer do jeito que só vai, que ele vai junto com a gente, né? Então, para finalizar, me veio muita intuição ontem para fazer a gente cantar junto, para fechar chave de ouro hoje, a gente fazer a oração de São Francisco de Assis. Que a oração de São Francisco de Assis, ela tem muito a ver com as escolhas. Porque a gente pode escolher, né? Entre o ódio ou entre o amor, entre a ofensa, entre o perdão. Então, que essa oração
traga bastante conforto e todas as vezes que a gente tiver uma dúvida, que caminho que eu devo seguir? Se conecte com Jesus dentro de você, fala, me ajuda, como você faria? Você xingaria? Claro que não, mas assim, sempre vamos tentar, assim, eu falando por mim, né? Tentar, como Jesus agiria nesse momento, com esse caminho? Ele iria, né, por aqui, ele iria por aqui, ou por esse outro caminho? Então, quem sabe canta junto, vamos cantar, ainda vamos cantar a música de São Francisco de Assis. Me ajuda, por favor. Com certeza. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão a todos, um excelente domingo, que Deus abençoe todo mundo.